Não existe uma lei específica que regulamenta o direito à herança. Ele está previsto no Código Civil instituído em 2002. Mas mesmo com tanto tempo em vigência, muitas pessoas ainda têm dúvidas. Podem ser casas de luxo, carros, lanchas ou uma casa simples e até mesmo uma quantia em dinheiro. Quem passa a ter direito sobre esses bens quando o dono morre? No Brasil, esses casos são julgados com base na Constituição Federal. Qualquer pessoa pode doar até 50% dos seus bens a alguém ou alguma instituição, desde que seja registrado em testamento. Já os outros 50%, obrigatoriamente, devem ser destinados aos herdeiros legais. Filhos, cônjuges e pais são considerados herdeiros necessários. Geralmente, dividem toda a herança ou 50% de acordo com o testamento. Caso não existam herdeiros necessários, avós, irmãos, tios, primos e netos podem ser contemplados com os bens. Quando nenhum herdeiro é localizado, todo o patrimônio da pessoa falecida é destinado à união. O Código Civil diz que o processo de partilha, seja litigioso ou não, deve ser acompanhado por um advogado e deve começar em até no máximo 60 dias depois do óbito. Segundo esta advogada, o primeiro passo para uma partilha é contratar um advogado e escolher um cartório para realizar todos os registros. Depois é hora de fazer um inventário, que é um levantamento de todo o patrimônio. Também se deve conferir a existência de um testamento, que, se for válido, pode agilizar o processo. É necessário que seja cozido, né, seja costurado esse testamento e ele seja lacrado com uma cera. Se eventualmente houver o rompimento desse testamento, que pode ser até por eventos naturais, né, o tempo, o calor, enfim, a gente vai considerar que esse testamento ele foi rompido e isso significa que ele não vai ser acatado. Caso o testamento não tenha validade, os bens vão ser distribuídos com base no Código Civil pela ordem dos herdeiros. No Brasil, uma pessoa só perde o direito à herança se atentar contra a vida do proprietário dos bens. O Código também diz que as custas do processo, impostos que variam de acordo com cada estado e também dívidas relacionadas à herança são responsabilidade do herdeiro. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a advogada de Direito de Família, Ingrid dos Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a gente já viu aí na reportagem explicando um pouco sobre herança, mas vamos reforçar, né? O que são os bens de direito, também as obrigações dessa pessoa que morreu, elas passam para os herdeiros? Sim, passam para os herdeiros, tanto os direitos quanto as obrigações, né, que seriam os bens móveis, os bens imóveis, poupanças, que porventura ele deixa, as dívidas contraídas, os dívida também. Porque a pessoa pensa que geralmente ela vai receber a herança como um crédito, né? Mas se a pessoa tiver dívida, a pessoa também herda, sim, isso? Sim, existem também testamentos negativos, né? Porque o que a pessoa recebe é o espólio, é o que sobra, não é o que efetivamente a pessoa tem naquele momento, porque ela pode eventualmente ter credores, e os credores se habilitam no inventário, né, a fazenda pública. Então, depois que tudo isso aí é quitado, é que vem o que resta, que é o espólio. E isso sim é que é fracionado entre os herdeiros. De quem são esses direitos e deveres quando alguém morre? É sempre do descendente? Não, é aquilo que dizem, né? Defunto não paga dívida. Realmente, o que falece não tem mais como ele efetivamente honrar. Mas os bens que ele deixou vão honrar essas obrigações. Então, aquilo que as pessoas, os credores se habilitam, elas vão recebendo ao longo do inventário. Então, é dos bens do falecido, no caso, as obrigações. É dos ônus, dos bônus que ele deixou. Não é? Aí, obviamente que os herdeiros, o inventariante, ele fica na administração disso para honrar os compromissos ali assumidos quando em vida do decujus, no caso, né? Da pessoa de quem se fala. Uma pessoa morreu. Como funciona o inventário? Logo que ela morre, tem um atestado de óbito, como que se dá esse processo legal? O processo legal, né? Porque pode ser em juízo ou fora dele. Na verdade, a sucessão, ela ocorre com o falecimento. Faleceu a pessoa, já ocorre a sucessão, tá? Os direitos já ocorrem.
Porém, se faz necessário o contato com o advogado para fazer a abertura do inventário, tanto judicialmente como extrajudicialmente, tá? Para poder, então, ocorrer aí a partilha legal. Obrigatoriamente, quem participa aí desse inventário são primeiro os descendentes, concorrendo com o cônjuge, e depois descendentes. Aí o Código Civil, ele traz uma ordem aí de quem é legitimado, né? Caso no meio desse processo de inventário, uma pessoa que é herdeira morra também, o que acontece? Para o inventário, segue dali, pessoa substituída? Não, o inventário prossegue, né? Você diz um dos herdeiros, né? Um dos herdeiros, isso. Vem a óbito, aí ele é substituído processualmente por seu herdeiro, no caso, né? Por um descendente, ou por um cônjuge, ou por um ascendente. Aí precisa ver quem é que está substituindo ele ali na linha de sucessão. Tá? Isso é feito de forma rápida ou atrasa o processo de inventário? Não, é feita uma petição, né? Então, o processo não tende a... existem situações em que você pode dar celeridade nesse processo. Por exemplo, a família é grande, né? Importante que se tenha no máximo 2 patronos, porque quando se tem muitos patronos, muitas pessoas, isso realmente atrasa, porque tem que ir disponibilizando prazo para todos os patronos responderem. Então, isso tende a atrasar, obviamente. O processo. Sim. Tá certo, a gente continua desse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho para você, daqui a pouco a gente volta. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada de Direito da Família, Ingrid dos Santos, que hoje conversa com a gente a respeito do direito à herança. Doutora, existem motivos para alguém perder esse direito à herança? Sim, existem. Perdem aqueles que atentam contra a vida, né, da pessoa, da herança, que cometa algum crime contra essa pessoa, aí ela é considerada indigna de receber e até mesmo de participar desse processo. Nós tivemos aí divulgado amplamente pela imprensa um caso até famoso nessa área, que é da Suzane von Richthofen, né, que foi condenada por ter matado os pais, ela perdeu o direito à herança. Exatamente. E daí quem que fica nesse caso? O irmão dela, ou se houver, em outros casos semelhantes, outros herdeiros dividem herança, ela fica excluída? Sim, ela fica excluída. No caso dela, em particular, como já tinha um outro herdeiro, então ele fica sozinho aí nesse processo e sendo o beneficiário dessa herança. Bom, a gente tem uma composição hoje em dia diferente de família, né? Famílias de meio-irmãos, o pai tem vários filhos com outras mulheres. Como é que fica essa questão de divisão dos bens na multiparentalidade? Bom, pergunta complexa que exige um conhecimento anterior, um conhecimento prévio. A depender do regime de casamento, a gente consegue responder essa tua pergunta, essa tua dúvida. Porque se diferencia em cada caso a questão sucessória. Obviamente, todos vão participar desse inventário, todos os filhos aí, no caso do autor da herança, né? Então, precisa saber, tem cônjuge, qual é o regime de casamento? Esse cônjuge é meeiro? Ele é meeiro e herdeiro? Ou ele é só meeiro, ou ele é só herdeiro? Então, a depender do regime de casamento, nós vamos conseguir aí separar os quinhões de cada um. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas com certeza todos os filhos aí, no caso, os descendentes, vão fazer parte desse processo de inventário. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação, esclareceu muito as nossas dúvidas. Eu conversei aqui com a doutora Ingrid dos Santos, que é advogada em Direito de Família. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Por nada.